Hello, guys! Meu nome é Vanina Junqueira. Bem-vindos ao nosso Tip Time, que é o nosso momento da dica, o momento que a gente dá dica em inglês para vocês. E hoje eu vim falar sobre tradução. Tradução é um assunto que muitos alunos sempre me perguntam. Vanina, devo traduzir ou não traduzir enquanto estou aprendendo inglês? Eu sempre sugiro que não traduzam. Por que não traduzir? Quando a gente traduz, acontece uma coisa muito complicada que é assim, primeiro que o nosso cérebro não vai conseguir acompanhar quando a pessoa está falando inglês, a gente está traduzindo para o português, né? Às vezes a pessoa já está numa outra frase, a gente ficou para trás ali tentando fazer a tradução. Então, a ideia é não traduzir por essa questão, né, que você vai tentar correr atrás aí das palavras. Segundo ponto, e muito importante, quando a gente faz uma tradução, quando a gente faz a tradução literal ao pé da letra, corre muito risco, na verdade um risco altíssimo de estar errado, porque se a gente usa, por exemplo, uma expressão idiomática, um phrasal verb, que são aqueles verbos que são seguidos de preposições ou advérbios, como por exemplo, to give up, to go out, to stand up. Então, esses verbos, nossa, normalmente quando a gente pega phrasal verb, eles são tão diferentes do que realmente o verbo sozinho, por exemplo, to work out. Workout, uma coisa. Se eu pegar só work, normalmente é tão diferente do que o workout significa. Workout seria treinar, né? Uma das possibilidades. Então, que se você fosse traduzir, você entraria no erro. Então, a ideia é não traduzir, é entender o contexto, entender o geral do que aquela pessoa está te falando. E isso a gente faz em português. Por exemplo, se você está conversando com um médico, eu sou de outra área, né? Então, eu não sou dessa área médica. Então, se você também não for da área médica e você está conversando com um médico e ele vai lá falar sobre um procedimento cirúrgico que ele vai fazer, vamos supor, no dia seguinte. Ele vai usar uns vocabulários que às vezes a gente não vai entender, muitas palavrinhas, mas assim, o contexto, o geral que ele fala, eu entendi. Então, isso que importa. Várias conversas que a gente tem no dia a dia são dessa forma. A gente entende o contexto e a gente se satisfaz com isso. Então, a ideia é se satisfaçam com o que vocês entenderam. Se vocês estiverem entendendo já 80% do que vocês estão vendo no contexto, gente, já tá ótimo, já é um ótimo caminho, um ótimo passo. Vai faltar um passinho minúsculo para você ficar completamente fluente, entender realmente um filme completo, uma música, né, por completo e falar também com o nativo, né? Então, é muito importante entender o contexto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, já que eu falei de expressions, né? Quando a gente fala de expressions, é muito difícil a gente traduzir, porque tem muita expressão que é completa. Expressions são assim, muitas vezes elas vão te levar ao erro se você for traduzir literalmente. Então, tentem pensar no contexto, tentem fazer com que elas sejam parte do seu vocabulário. Olha só, vou falar sobre out of the blue. Out of the blue. Que se for traduzir ao pé da letra seria fora do azul, né? Então, assim, nada a ver, né? Então, out of the blue significa do nada, de repente. Então, vamos supor, uma mulher, né, namorava um rapaz e esse rapaz e ela terminaram e aí um tempo depois ela conheceu outra pessoa, namorou há algum tempo e resolveu se casar. Na festa de casamento, no casamento dela, ela, né, tá lá, casou, tá super feliz, tá lá comemorando e chega o ex dela. Do nada, out of the blue. Então, como que a gente faria essa frase? Pra falar que o ex dela apareceu no casamento dela do nada. Her ex showed up at her wedding out of the blue. Então, her ex showed up at her wedding out of the blue. Então, o ex dela apareceu no casamento do nada, de repente. Então, se fosse traduzir, ficaria muito estranho. Bom, então, a dica de hoje é tentem entender o contexto, sem tradução, ok? See you!